E nesse vídeo eu vou te ensinar as melhores dicas e truques para você usufruir ainda mais do seu Redmi Note 10 e deixar ele turbinado. Você vai utilizar muitas funções que está aqui dentro que você nem sabia que existia. Então, vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem tem o Redmi Note 10 e, se quiser comprar ele, links na descrição. Agora, roda a vinheta! Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira dica para o seu Redmi Note 10, tá? Com essas dicas que eu vou te dar, ele vai ficar muito mais veloz, muito melhor e muito mais intuitivo. Primeira dica que eu tenho para te dar é como ativar a tela infinita, né? O modo de gestos no sistema, para você ter ele como um iPhone praticamente, ou como os smartphones da Google. Vai entrar nas configurações, desce aqui em tela inicial. Aqui em tela inicial, você vai clicar em navegação do sistema. E aqui você vai estar habilitado botões, né? Que vai ficar esses botõezinhos aqui embaixo. Você clica em gestos. Se você quiser aprender, você pode clicar em aprender ou clicar em agora não, se você já conhecer tudo. Você pode até ocultar esse risquinho, tá? Se você quiser, ou não. Aí você fica à sua disposição. Habilitando aqui já tem um menuzinho aqui mostrando como que faz todas as navegações para você aprender e deixar o seu celular bem bacana. A próxima dica é em relação à tela infinita, né? Essa daqui que apareceu o reloginho agora, tá vendo? Dá pra gente configurar ela e também mudar o estilo de notificação. Se você viu, a notificação ela chega nas laterais e dá pra gente fazer alteração nela. Entra aí nas configurações. Aqui nas configurações você vem em tela sempre ativa e tela de bloqueio. Aqui você vai clicar em tela sempre ativa, vai deixar ela ativada. Aqui você pode escolher o tempo de exibição dela, tá? Pode deixar por 10 segundos ou desativar quando a bateria de economia estiver ativa, tá? Se tiver 20% e diminuiu, ele desativa para não gastar mais bateria. E aqui embaixo que é o legal, você pode personalizar, tá? Você consegue colocar vários temas que tem aqui, tá? Então você pode escolher qualquer um desses que tem aqui e pode até escolher uma imagem personalizada e fazer a sua própria tela escondida. Tela escondida não, né? A sua tela aí na tela inteira, né? Aqui, ó, dá para você configurar o que você quer pôr. Vamos deixar esse carro aqui. Vamos aplicar. Aplicado com sucesso. Vou escolher ele aqui, ó. Aplicado. Vamos ver como vai ficar. A tela infinita, ó. Olha lá. Fica o carrinho. Dá para você pôr uma foto, se você quiser. Ou dá até para você baixar alguns textos, né? Você pode pôr um texto, escolher um texto aqui. Fica bem bacana. Você pode fazer o que você quiser e deixar totalmente personalizado o seu dispositivo. E uma outra coisa bacana é aqui na parte de baixo, ó. Quando receber uma notificação com a tela ligada ou desligada, ele vai chegar aqui do lado, ó. Ele liga a tela se você quiser, ritmo, temos pulsação, que é vermelho, e temos luz das estrelas, que chega do ladinho, bem bacana, né? Ou dá para deixar nenhum também. Poderia ter uma opção de você baixar outros, mas já tendo algumas, é uma opção bem legal para você configurar no seu Redmi Note 10. A próxima dica é para você que gosta de assistir muito vídeo no seu Redmi Note 10. Entra nas configurações e desce aqui tem recursos especiais. E aqui você vai habilitar a caixa de ferramenta de vídeo. Aqui você vai verificar se ela está ativa, vai colocar atalho da caixa de ferramentas de vídeo e o local do atalho você vai escolher, se você quer na direita ou na esquerda. Você pode vir e alterar a hora que você quiser. E aqui embaixo você vai selecionar os aplicativos que você mais assiste seus vídeos, tá? Eu vou colocar o YouTube, por exemplo, e vou abrir um vídeo aqui para a gente testar. Então aí, galera, já tô com o meu vídeo rodando aqui, né, para não dar direitos autorais. Aqui no vídeo, ó, por exemplo, eu tô aqui, tá vendo que tem um risquinho aqui do lado? Você puxa ele e ele te dá essa opçãozinha aqui, ó, onde você pode gravar a tela, capturar a tela, uma print, transmitir e tem também como reproduzir com a tela desligada. Então, você quer ouvir uma música, você põe aí, ó, ele vai desligar a tela, ó, tá vendo? Só você esperar, ok. Olha, rodando. Então, se você estiver ouvindo uma música, você consegue deixar rodando uma música no YouTube, mesmo sem ter o YouTube Premium. Essa é uma dica maravilhosa que a Xiaomi tem aqui e que é bem bacana. Aqui tem como você pôr estilos de imagem, né? Você pode trocar a saturação da imagem, ó. Ele vai mudando as cores, preto e branco. Você põe o jeito que você quiser. E aqui você consegue abrir algum aplicativo para você ver uma notícia junto do vídeo. Então, você quer assistir, ver o G1, por exemplo, um exemplo, tá? G1, vamos por aqui, aí eu entro aqui no G1, vou lendo minhas notícias do dia e assistindo um vídeo bem legal, bem útil para o seu dia a dia, na minha opinião é uma das melhores opções que tem aqui no Android da Xiaomi, que olha, é bem bacana. E para você fechar, ó, você pode movimentar ela para os lados, dá para você fechar para baixo aqui, ó, ou para cima, ela sobe,
e é uma opção que é muito bacana você estar utilizando. A próxima dica é para você que usa muito busão ou anda muito em público, tá? Para as pessoas não ficarem vendo a sua tela. Caso você esteja utilizando, por exemplo, um aplicativo de banco, pode acontecer de você estar utilizando aí um aplicativo de banco e a pessoa vê por aqui, ó, quanto saldo você tem, às vezes aparece grande ou coisa do tipo. O que você pode fazer é isso aqui, ó. Você clica aqui, clica em configurações e aqui em configurações, desfocar prévia de apps. Você vem aqui e aí na hora que você fizer isso, ó, ele fica com um blurzinho. Então você pode fazer isso daqui para qualquer aplicativo. Se você não quiser que a pessoa veja seu Instagram, por exemplo, aqui, ó. Eu tô aqui no Instagram, eu venho aqui, seguro nas configurações, desço até aqui, desfocar prévia de apps. Então aqui você consegue deixar totalmente desfocado os aplicativos para ninguém ficar bisbilhotando o seu smartphone. E uma dica complementar também aqui, você pode habilitar o status na memória, tá? Entra aí nas configurações. Aqui nas configurações você vai entrar em tela inicial. E aqui em tela inicial ele vai ter a mesma configuração lá de você desfocar a parte de prévias de apps. E habilita aqui, ó, mostrar status na memória, tá? Quando você habilita ela aparece aqui em cima, ó. 1.4 GB, 1.4 de 4 GB disponíveis. Então você consegue ver se o seu aparelho está utilizando muita memória RAM, já no mesmo local que você vai utilizar a função que eu te ensinei. A próxima dica é para você habilitar esse centro de notificações novo. Se você viu, não está o mesmo, né? De um lado eu puxo uma coisa, de outro eu puxo outra. Então dá para a gente habilitar ele aí facilmente, entrando nas configurações. E aqui nas configurações você entra em notificações, tá? Aqui nas notificações e centro de controle. Aqui você vai clicar na parte aqui, estilo do centro de controle, e aqui você vai escolher o padrão que vem, é esse daqui, pelo menos no meu veio esse, tá? E aqui você só habilita a nova versão. A próxima dica também é muito bacana para você que vem de outro sistema operacional. Entra aqui nas configurações, tela inicial, e aqui em tela inicial você vai vir aqui, ó, ordem dos itens nos recentes. Essa opção aqui, ele vai te dar duas opções. Aqui você pode ver que ele vai ficar, quando eu abro vários aplicativos, ó, vou abrir a Play Store, vou abrir a galeria e vou abrir o YouTube. Ele é bem rapidinho, ó. Então ele vai ficar nessa ordem aqui, né? Se eu vir aqui nas configurações e trocar para horizontal, ele vai ficar igual como é no Android da Motorola, por exemplo. Então, se você está acostumado com o Android da Motorola, você pode vir aqui habilitar essa função para você estar utilizando. A próxima dica já não tem a ver com funções, mas sim no aplicativo Anotações aqui, ó. Esse aplicativinho aqui, ó, Anotações. Se você tem preguiça de ficar digitando, tem uma coisa bacana aqui, ó. Você clica em mais e aqui no mais você clica aqui, ó. 1, 2, 3, teste som, preciso comprar pão depois que sair do serviço. Só um exemplo, tá? Então, tem uma nota aqui. É só vir aqui e dar um play para eu lembrar, ó. 1, 2, 3, teste som, preciso comprar pão depois que sair do serviço. Aí, que bacana. Então, se você quer fazer uma anotação gigante, em vez de você digitar tudo ela, você pode anotar por voz diretamente aqui no aplicativo da Xiaomi. A próxima dica, você lembra que eu te ensinei a utilizar a janela flutuante lá no YouTube. E essa dica eu vou te ensinar a utilizar ela fora do YouTube. Você vem aqui nos recentes, né? Você vê que tem um botãozinho ali, ó, janela flutuantes. E aqui você vai escolher o aplicativo que você quer, tá? Então você vem aqui, se ele não tiver, você pode clicar aqui, ele aparece todos, tá? E você adiciona ele lá para cima. Vamos dar um concluir, eu vou abrir o Facebook, por exemplo, tá? Então eu tô com o Facebook aqui e tem uma janelinha flutuante. Você pode utilizar ela aqui e futucar em outros aplicativos também. Então se você quiser abrir uma planilha de contas e abrir a calculadora, por exemplo, ele vai ficar pequeno lá em cima, você consegue fazer várias coisas. Dá também para você habilitar, deixa eu fechar ele aqui, dá para você habilitar ele por aqui, ó. Você está com o aplicativo aberto, você segura nele, clica aqui, ó, e já vai para a tela dividida, ó. Então você vem aqui e escolhe um outro aplicativo, que é uma função bem bacana para você utilizar no seu dia a dia e deixar o aplicativo mais intuitivo. A próxima dica é para você que nunca teve um Xiaomi ou tem e não sabe dela, né? Então vai servir para todo mundo. Se você tem um Xiaomi, você vai ver que os aplicativos eles são fechados muito rapidamente. Isso a Xiaomi ela faz para economizar bateria, infelizmente, tá? Então se você está vendo que você está vendo um vídeo ou ouvindo música e a música está parando, você pode travar o aplicativo na memória. Então imagina aqui, ó, eu estou aqui no YouTube assistindo o meu vídeo ou ouvindo minha música e aí eu quero que ele não feche. Você vem aqui, ó, nos recentes, você segura e tá vendo esse cadeado aqui, ó? Você clica nele. Aqui ele vai ficar com o cadeadinho em cima. Isso daqui quer dizer o quê? Se eu fechar todos os aplicativos, ele não vai ser fechado junto, tá? Ó, só se eu fizer isso daqui. Mas, então se você habilitar, por exemplo, Spotify, vários aplicativos, ó, ele já fica travado na memória. Então é bem interessante caso o aplicativo esteja fechando sem a sua permissão. Então
Então, se você quiser deixar o aplicativo do Instagram sempre na memória ou algum outro, você só faz esse procedimento e ele vai funcionar perfeitamente. A próxima dica é para você que gosta de jogar no Redmi Note 10. Aqui você vai entrar na segurança, tá? E vai descer aqui embaixo, ó. Game Turbo. Você vai habilitar ele por aqui, vai clicar nas configurações e aqui tem várias funções para você jogar tranquilamente, tá? Aqui você deixa habilitado atalhos do jogo. Você deixa habilitado também. Você pode remover os aplicativos que já estão adicionados e deixar só ele dentro do Game Turbo. Pode desinstalar os jogos, atalho na tela inicial do Game Turbo, tá? Então, eu deixo o atalho aqui, ó, e eu venho aqui, ó, Game Turbo, tá vendo? Então ele abre o mesmo aplicativo. Tá bem rápido o aparelho, né? Ele abriu bem rapidinho. E aqui você consegue também deixar o modo de desempenho. Ele otimiza o Wi-Fi e o controle de toque, aumenta a resposta da tela, né? Para você não perder nenhum momento. Temos exceções de memória, aqui para você deixar o aplicativo com uma exceção na memória para ele poder usar mais e não ser fechado. Então você pode vir aqui selecionar os seus games, deixar todos selecionados, que é uma opção bem bacana aí para você. E tem a experiência melhorada aqui, que também você consegue desativar o brilho automático para ele não ficar oscilando enquanto você está jogando, desativar o modo leitura para não deixar aquela tela amarelada e restringir gestos de captura, porque se você passar 3 dedos na tela, ó, ele tira uma print. Imagina você está jogando e aparece uma print aí. E também não abrir a área de notificações. Às vezes você mexe sem querer e acaba abrindo, então você não consegue mexer nessa opção. É só habilitar aqui e ela vai funcionar. E aqui você tem algumas configurações adicionais e tem também aqui, ó, restringir botões e gestos. Restringir botões em tela cheia durante jogos, para não sair do jogo sem querer, né? Aquele famoso botãozinho Home. Então aqui você consegue nas configurações adicionais personalizar jogo por jogo o tipo que você quer. Você quer mais resposta de toque, mais sensibilidade a toques repetidos, e aqui você pode ver o tamanho da área que vai ficar aqui para ele ter a sensibilidade, bem bacana. E aqui você consegue deixar a tela aprimorada, ó. Você pode, ó, ver que aqui vai mudar, ó. Moderado, forte, extremo, ó, quer ver? Extremo. Ó como fica mais clara a imagem do jogo. Então, se você joga um jogo meio escuro, ó, habilita no extremo aqui e faz o teste para você ver. O jogo vai ficar muito bacana. Dá para você fazer isso lá dentro ou já deixar padrão aqui para toda vez que você abrir o jogo ele já vir diretamente para essa opção. E agora, para você que ficou até aqui nesse vídeo, eu vou dar uma dica muito legal, tá? Aqui na segurança, ó, você vai vir aqui na parte de limpeza profunda, tá? Aqui em limpeza profunda, depois que você tiver utilizado muito o seu celular, provavelmente vai ter vários arquivos grandes aqui, ó, tá vendo? E aqui você consegue ver quais estão utilizando mais o seu dispositivo, tá? Aqui, por exemplo, eu só baixei o Antutu, não consegui utilizar, infelizmente, mas aqui, ó, já são 2 GB utilizados. Então, com regularidade, é bom você vir dentro do aplicativo, dar uma olhadinha em arquivos grandes, para ver se tem algum que você não utiliza. Em vídeo também, você pode vir aqui, ó, ele fica mostrando do maior para o menor, então você consegue ver quais vídeos você gravou que você não vai utilizar mais. Por exemplo, eu gravo muito embalando caixa de produto, então às vezes o produto já foi vendido, eu venho aqui e deleto. É algo bem bacana, tá? E também aqui nós temos também fotos duplicadas, caso você aconteça de duplicar foto tirando, ele mostra para você. E tem como limpar alguns aplicativos, ele te mostra aqui, ó, quanto tempo você está sem usar eles. Então se você está 20 dias sem usar, 3 meses, você pode desinstalar por ali. E a próxima e última dica é essa aqui, ó. Você vai entrar nas configurações sobre o telefone e essa é para você que gosta do aparelho ligeirinho, tá? Entra aqui, ó, você vai vir na parte de, eu acho que é todas as especificações, isso. Aqui você vai clicar em versão da MIUI, isso, ó. Faltam 4 etapas, você vai ficar clicando até aparecer que você é um desenvolvedor aqui embaixo. Você volta a tela, tá? E aqui, voltando a tela, você vai vir aqui, ó, configurações adicionais. E aqui embaixo, opções do desenvolvedor. Essa opção não vai estar lá se você não fizer o primeiro passo que eu fiz, tá? Senão ela não funciona. E aqui você vai desabilitar atualizações automáticas do sistema e vai vir aqui mais para baixo aqui, ó. Até aqui, cadê? Mais um pouquinho, acho que eu passei, será? Aqui, ó. Escala de animação da janela, transição e duração do animator. Todas essas opções você põe em 0.5, tá? Essas opções vão deixar o celular mais rápido em animação. E o Redmi Note 10 ele está muito rápido para abrir as coisas, então compensa muito você deixar habilitada essa função, porque ele diminui essa aberturinha, ó, esse fade, né, que dá, essa animação que dá, ela fica mais rápido e dá a impressão que o celular está muito rápido. Então se você gosta de um aparelho mais rápido, eu recomendo você habilitar essa opção lá e não mexer em nenhuma outra, que senão pode estragar seu aparelho, beleza? Então galera, esses foram os 10 dicas e truques para o Redmi Note 10. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e
e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai sobre o Redmi Note 10. Se quiser comprar um, links na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.